Glória a Deus. João capítulo 21, versículo 1 em diante diz assim. Não deixa nada nem ninguém tomar tua atenção a partir de agora. João 21, versículo 1 diz assim: Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram então e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Diga comigo, nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresenta na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, bem de longe, né? Tendes alguma coisa de comer aí? Respondeu-lhe: não. E ele lhe disse: então lance a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar a rede, pela multidão dos peixes que apanharam. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que aqui no caso é João, disse a Pedro: é o Senhor, Pedro. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu, sem roupa, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da praia, da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão para comer. Disse-lhe Jesus: trazei um dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos assim, a rede ainda não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava naquele momento perguntar: quem és tu? Sabendo naquele momento já que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e dendo-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe então pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: então apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 1, versículo 40 agora, até o 42. Aqui onde eu vou ler para você agora é o primeiro encontro de Jesus com Simão. Eles nunca haviam se encontrado. A primeira vez, diz assim, ó: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão. André foi atrás do Simão dele, porque quando você conhece Jesus, você quer salvar primeiramente a sua família, amém? Então veja bem, versículo 41, este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o até Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Diga amém. Coloca a mão no seu coração, fala: Senhor, eu estou na tua casa, fala comigo hoje, segundo a minha necessidade, em seu nome eu oro, amém. Aplauda Jesus.
Amada igreja de Cristo, Simão, que depois aqui ele teve o nome dele mudado pelo próprio Jesus Cristo para Pedro, foi um homem que recebeu de Jesus um chamado. Quantos aqui receberam de Jesus um chamado um dia? Deixa eu ver. Glória a Deus. E você percebe aqui que Jesus, foi o próprio Jesus que escolheu ele, não foi ele que escolheu Jesus. A própria Bíblia diz, né, tem uma passagem que diz: não fosse vós que me escolhesses, mas eu vos escolhi a vós. E apesar de todos os seus defeitos, sabe, porque Simão era um homem cheio de defeito, Simão, ele foi um homem, apesar dos defeitos dele, foi um homem que lutou com todas as forças que ele tinha, para cumprir o plano de Deus, o plano que Deus tinha na vida dele. E o texto que acabamos de ler aqui de João, fala do primeiro encontro de Simão com Jesus. E já no primeiro encontro dos dois aqui, tem uma revelação tremenda, várias revelações. O texto diz que Jesus, primeiramente, primeiro encontro, a hora que Jesus olha para ele a primeira vez, diz: tu és Simão. Ninguém falou o nome dele para Jesus. André foi lá, buscou o irmão dele: vem cá, você precisa conhecer o mestre que a gente conheceu. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus olha para ele, a primeira coisa, e ninguém fala nada, mas Jesus olha para ele e fala: tu és Simão, filho de Jonas. Repare que antes de estabelecer um chamado para ele, ou antes de qualquer coisa, Jesus olhou para ele. Aqui é o detalhe. E quando Jesus olha para Simão, ele vê alguém ali cheio de defeitos, assim como olha para mim, para você, e também vê um monte de defeito. Jesus olha para Simão e vê ali um homem fraco. Ele vê alguém inconstante, sanguíneo, rancoroso, indeciso, bipolar, estúpido, agressivo. Ele vê um homem cheio de defeito. E eu começo essa mensagem essa noite perguntando algo para você. O que será que Jesus vê quando Ele olha para mim e para você? Quando Ele olha para nós, no fundo, no íntimo do nosso coração, o que será que Jesus vê? Sabe por que eu estou perguntando isso para você? Porque essa noite Jesus está olhando para você. Porque é uma noite de Santa Ceia. Ele trouxe você aqui porque Ele quer olhar para você de uma forma especial. Sabe, antes de Jesus te chamar para uma obra, ou estabelecer um chamado na tua vida, ministerial inclusive, Ele primeiro te olha. Ele primeiro te analisa. E Jesus, Ele olha para esse homem aqui e fala para ele assim: olha o tamanho dessa revelação. Tu és Simão. Ninguém falou o nome de Simão para ele. Ele olha para ele e fala: tu és Simão. Jesus chama ele pelo nome. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para ele? Tu és Simão, eu te conheço. Jesus está falando para ele: não adianta você fingir, eu te conheço. E Jesus disse mais: tu és Simão, filho de Jonas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu te conheço e eu conheço teu pai também, rapaz. Eu sei de que família você veio. É isso que ele está falando aqui, Eu conheço a tua família, eu sei do teu passado. Meu Deus, eu conheço a tua história. Não adianta você tentar fingir, porque eu conheço o teu passado. Eu sei da cultura dos seus pais que estava sobre você, que estava sobre os seus pais e veio sobre você. Eu te conheço. Tu és Simão. Eu sei tudo sobre você. É isso que Jesus estava dizendo aqui. Eu sei das decepções que você já passou. Eu sei dos traumas que foram gerados em você desde a infância. Tu és filho de Jonas. E disse mais: mas tu serás chamado Pedro. Oh, aleluia. Sabe qual que é o significado de Pedro? Pedra ou rocha forte. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: eu olho para você, eu sei quem você é. Eu sei de que família você veio. Eu sei como está o seu coração ultimamente. Talvez esteja pesado, angustiado, sujo. Você é Simão hoje, mas você será Pedro amanhã. Você será Pedro amanhã. Já no primeiro encontro aqui, Jesus está mudando o nome dele, gente. Presta bem atenção. Primeiro motivo por que Jesus disse que ele seria Pedro. Jesus, na verdade, estava designando para ele aqui firmeza na vida dele.
Jesus está dizendo para ele: você é fraco hoje, Simão, mas amanhã você será forte. Oh, aleluia. Você é fraco hoje, mas amanhã você será forte. Você é inconstante hoje, eu te conheço. Você é inconstante hoje. Ora você está de pé, daqui a pouco você está caído. Eu conheço você. Ora você está sorrindo por fora, mas por dentro teu coração está sangrando, está chorando pelos cantos. Ora você está sorrindo para todo mundo, daqui a pouco você está com uma tromba que parece um elefante. Eu te conheço, rapaz, tu és Simão. Mas amanhã você será uma rocha. Você é fraco hoje, mas amanhã eu vou fazer de você forte, Simão. Meu Deus. Segundo motivo, porque Jesus disse para ele que ele seria Pedro e não Simão. Jesus estava profetizando sobre Simão, o fraco, porque Jesus era um profeta, amém? E ele estava profetizando a vontade de Deus sobre a vida de Simão agora. Ele estava dizendo: hoje você é fraco, Simão, mas a vontade de Deus é que amanhã você seja forte, uma rocha forte. Jesus está colocando aqui na mente dele, ó, terceiro motivo porque que Jesus disse que ele não seria mais Simão, mas seria Pedro. Jesus estava colocando na mente dele um objetivo. E é isso que eu preciso que você entenda. Se você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. Você precisa ter objetivos na sua vida. Você precisa ter metas. Você precisa, como um bom cristão, você precisa saber para onde você está indo e aonde você quer chegar. Você precisa ter um objetivo claro. E é por isso que Deus te dá sonhos. Alguém tem sonho aqui? Deixa eu ver. Quantos tem sonho? Quase todos. É por isso que Deus te dá sonhos. E vou te falar mais: os sonhos que Deus te dá, os projetos, os planos que Ele coloca no teu coração, nasceu primeiro do dele. E os sonhos que Deus te dá, veja bem, nem sempre, é isso que você precisa entender, que os sonhos que Deus nos dá, nem sempre vai acontecer no tempo que a gente quer. Tem sonhos que demora, gente. Tem sonhos que demora. Tem sonhos que vai demorar 2 anos, 5 anos, eu não sei, talvez 10 anos, mas não importa. Sabe por quê? Porque se o sonho é de Deus, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Vai acontecer. Os sonhos de Deus estão de pé sobre a tua vida. Jesus aqui agora pinta um quadro na mente de Simão, da mesma forma que um belo dia, se você voltar lá no começo, Deus, Abraão está dentro de uma tenda, Deus vem até ele e diz: Abraão, sai da tua tenda, Abraão. Deus está falando com alguém aqui hoje: sai da tua tenda, sai desse lugar que te limita, dessa visãozinha curta, sai lá para fora. E Deus fala para ele: sai para lá, Abraão, vai para fora, vai lá, porque eu quero colocar algo diante dos seus olhos que você nunca conseguiu imaginar antes. Você está achando que a sua vidinha é só isso aí? Eu tenho algo muito maior para você, Abraão. Eu quero colocar algo grande sobre a tua mente. Vai lá que eu vou te dar uma visão que você nunca teve. E aí ele sai para fora. E quando ele sai para fora, Deus diz para ele: agora olhe para o céu. Meu Deus. E ele começa a olhar para o céu e Deus fala: agora conte as estrelas, Abraão. Mas como que eu vou contar essas estrelas, Senhor? Não dá. Ah, você não pode contar, Abraão? Pois assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. Mas Abraão, vamos entrar na história aqui. Abraão não tinha um filho sequer. Ele era um fraco nessa área. Abraão era um Simão, pelo menos nessa área. Ele não tinha um filho sequer, mas Deus estava dizendo para ele: Abraão, amanhã você será Pedro. Quem está entendendo? Amanhã você será Pedro. Você será muito forte nessa área. Assim será a tua descendência. Você não tem filhos, Abraão? Pois na área que você julga ter uma deficiência, uma dificuldade, eu vou fazer de você grande e forte, Abraão. E é isso aqui que Deus está falando para alguém aqui hoje. Na área que você se julga fraco, Ele vai fazer de você grande e forte. Sabe para quê? Para que o nome dEle venha a ser glorificado. Escuta o que eu vou te falar, igreja. As suas deficiências são oportunidades para que o nome de Deus venha a ser glorificado na sua vida. Eu vou repetir: as suas deficiências, que você acha que é uma deficiência, isso é apenas uma oportunidade que Deus te dá para que o nome dEle venha a ser glorificado. Porque veja bem, quando você é bom
numa determinada área, você acha que foi capacidade sua, a glória vem para você. Eu, por exemplo, desse exemplo de manhã aqui, vou dar para vocês também. Eu nunca consegui falar em público. Se tivesse 3, 4 pessoas, eu travava. Até na roda do boteco. Eu nunca consegui falar em público. Mas aí então Deus vem e Ele começa a fazer de um Simão um Pedro. E Ele faz algo grande nessa área que eu julgava ter uma deficiência. Agora, se eu fosse um palestrante, pensa comigo, a minha vida inteira eu discursasse, a glória ia vir para mim, sim ou não? Eu sempre fui bom nisso mesmo, eu sempre fiz isso, eu sou o cara nessa área. Mas é por isso que eu estou dizendo para você, naquela área que você se julga fraco, a sua deficiência é uma oportunidade para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Deus fará algo tão grande, olha aqui, ó. Deus vai fazer algo tão grande na vida de algumas pessoas que estão aqui. Isso é profético, Deus está colocando no meu coração agora. Mas vai ser tão grande, tão rápido o que Deus vai fazer numa determinada área da sua vida, que não tem jeito, todos saberão que é Deus que vai fazer. Sabe por quê? Homem nenhum faria algo tão grande em tão pouco tempo se não fosse Deus. Deus fará algo tão grande que o nome dele vai ser glorificado ainda esse ano na tua vida. Isso aqui é maravilhoso, porque Deus usa, olha só, Ele usa as nossas deficiências para que o nome dele venha a ser glorificado. O diabo, ele fica 24 horas por dia fazendo o quê? Apontando as nossas deficiências, sim ou não? É o papel dele, é nos jogar para baixo. Mas o Espírito Santo vem hoje através dessa palavra dizer para mim e para você: é na sua deficiência que eu vou agir. É isso aí, é na tua fraqueza que o meu poder vai se manifestar. Oh, aleluia, Jesus. Agora olha que interessante, no primeiro contato entre Jesus e Simão, não houve uma conversão. Tem gente que é difícil. Não houve a conversão. E olha só, e olha que ele recebeu uma palavra, e não só uma palavra, ele recebeu uma visão profética. Jesus olha para ele, dá uma palavra, uma profecia. Ele se espanta com um homem agora que sabia o nome dele, o nome do pai dele, a vida dele inteira, mas ainda assim ele não se converteu. Olha Deus falando com alguém aí. O que mais será que eu vou ter que fazer na tua vida para você ver que eu estou te chamando? A conversão de Simão só vai acontecer, sabe aonde? Lá em Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa. E apesar de Simão não ter sido convertido ainda, Jesus não desistiu dele. Sabe por quê, igreja? Porque Jesus não desiste de ninguém. E Ele está falando para alguém aqui hoje. Você está achando que eu esqueci de você? Eu não desisto de você. Porque mesmo em meio a tanta dificuldade, você não tem desistido de mim até hoje. E na primeira conversão de Simão agora, Jesus vai ao encontro dele, ele está lá na praia. Você conhece a história da pesca maravilhosa? Jesus pede o barco dele emprestado. E o barco aqui é a nossa vida, você sabe. Jesus entra dentro do barco dele e começa a pregar. Ó Jesus falando para alguém aqui hoje: será que eu posso usar o teu barco? Deixa eu usar a tua vida. E ele deixa, e quando ele dá liberdade para Jesus entrar no barco dele, na vida dele, Jesus entra, o texto vai dizer, e Jesus começa a pregar a palavra. Porque quando Jesus entra no nosso barco, na nossa vida, ele faz o que precisa ser feito. E quando ele termina a pregação, Jesus olha para ele e fala: agora vai até o alto mar e lança a rede. Mas Jesus tinha, olha aqui, Simão, ele tinha pescado a noite inteira e não havia pegado nada. Naquele momento ali, irmão, ele deve ter, não, o texto diz que ele questiona Jesus: mestre, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. E você sabe que pescador não erra o dia, a hora e nem sequer o lugar. Tem pescador aí? É assim. E ele fala: mas pescamos a noite inteira, não pegamos nada. E estamos pela manhã, o Senhor está mandando eu ir até o alto mar, não tem peixe lá essa hora, é só de noite. Mas Jesus fala para ele: pega o barco e vai para o alto mar. Jesus estava dizendo para ele, sabe o que? Esquece o que você acha que sabe, faz o que eu te mando. E aqui Jesus está falando com alguém hoje. Esquece as suas habilidades, esquece que você acha que você é bom, que você sabe tudo. Esquece que você sabe, faz o que eu te mando. Volte para o mar alto. Vai lá. E Simão pescou a noite inteira, não pegou nada, estava cansado, sem força, desanimado. Não é assim que o louvor fala? Decidido, largar tudo e parar. Mas Jesus vem,
faz o que tem que fazer no barco dele, e agora fala, agora volte ao alto mar e lança a rede, porque no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Oh, aleluia! Apenas me obedeça. Pega o barco e vai para o alto mar. Talvez Simão tivesse com as mãos todas machucadas, né? De tanto puxar rede a noite inteira. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que você está desse jeito, você está cansado. E sabe por que você está cansado? Esgotada. Porque a pesca não tem dado o resultado que você esperava. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Eles pescaram a noite inteira, e só porque a pescaria não saiu como ele planejou, sabe o que ele fez? Ele pegou o barquinho dele e desceu para a praia. Meu Deus, você sabe que a praia é sinal de comodismo, não é? Quando a gente vai para a praia, a gente descansa. Mas porque a pesca não saiu do jeito que ele queria, agora ele cai no comodismo, ele volta para a praia. Se ele quisesse realmente peixe, ele deveria estar onde? No alto mar. Porque do jeito que praia é sinal de comodismo, o mar é sinal de busca, perseverança. O mar não para. Quem está entendendo? Às vezes Jesus olha para ele ali pela manhã e fala, vai ao alto mar e lança as redes. E Simão vai ao alto mar, ele obedece, mesmo contrariado, ele obedece, não importa se é contrariado. Jesus quer que você obedeça. E ele vai lá, ele lança a rede, você conhece a história. E quando ele lança as redes do mar, ele pega uma grande, mas grande quantidade de peixe. As redes estavam quase se arrebentando. O barco estava quase afundando, mas não arrebentou. Mas não afundou o barco. Aleluia. E Simão, quando vê aquilo, acontece a primeira conversão dele. Quando ele vê o milagre que aconteceu, a Bíblia diz em Lucas 5, que ele cai de joelho diante de Jesus e fala, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E em seguida, o texto vai dizer, e deixando tudo, seguiu Jesus. Sabe o que aconteceu aqui, né? Ele se converteu. Naquele momento houve a primeira conversão de Simão. Simão, quando viu o poder de Jesus da mesma hora, ele reconhece que ele era um pecador. Em seguida, o texto diz que ele deixa tudo e segue Jesus. Diga glória a Deus. Fala bem forte assim comigo. Uma conversão verdadeira é reconhecida ou é demonstrada quando eu deixo tudo. Você está entendendo? Ele deixou para trás as coisas velhas e agora ele segue Jesus. Ele se converte. A primeira coisa que veio na mente dele, sabe o que foi? A primeira palavra que Jesus deu para ele: você será uma rocha. Meu Deus. Ele se converteu. A primeira coisa que Deus faz ele lembrar é da palavra que ele recebeu de Jesus lá no primeiro encontro. Simão agora se converte, ele está cheio de vontade de fazer a obra, porque os novos convertidos são assim, não é? Eles são cheios de vontade de fazer a obra. Eles são animados. Você fala, ó, eles se sacrificam. Você fala, vamos lavar a igreja, ele corre para lavar a igreja. Você fala, vamos para o monte, ele vai para o monte. Vamos fazer uma visita, ele vai fazer uma visita, ele topa tudo. Pedro agora é um novo convertido, cheio de vontade de fazer a obra. E ele está com aquela palavra que Jesus deu para ele: vou fazer de você uma rocha. Meu Deus do céu. E ele começa a fazer a obra. Um belo dia, ele está no barco com os outros discípulos, no meio de uma tempestade. E eles achando que ia afundar, Jesus vem andando sobre as águas, e os outros discípulos que já estavam andando com Jesus, começam a gritar desesperado: é um fantasma, nós vamos morrer. Mas Simão, ele olha e fala: Jesus, se é, diz para ele: vem Pedro. E Pedro sai andando sobre as águas naquele momento. Pense nisso, um novo convertido andando sobre as águas. Um novo convertido pregando, e 3.000 almas se convertendo. Um novo convertido passando, e a sombra dele curando os enfermos. Meu Deus. Simão agora está tentando ser Pedro. E quer saber mais? Ele está tendo resultado. Ele está andando sobre as águas. Ele está experimentando o sobrenatural de Deus. Mas de repente o texto vai dizer que um vento sopra. O vento soprou, e ele tira os olhos de Jesus, que é o centro da sustentação dele. E quando ele olha para o vento, o texto vai dizer que ele começa a afundar. Sabe o que eu vejo aqui? Ele fracassou. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele volta a ser Simão. Quem está entendendo? Ele é Pedro, ele é forte, andando sobre as águas. Ele é forte. Agora tira os olhos de Jesus e olha para o vento. Ele começa a afundar nas águas. Ele fracassou, ele é Simão.
Ele estava afundando, e Jesus dá a mão para ele agora. Em seguida levanta ele, entra no barco com ele, confronta ele dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você olhou para o vento? Por quê? Porque você tirou os olhos de mim. É com você mesmo que Jesus está falando hoje. Homem, mulher de pequena fé, por que você anda duvidando do que eu te falei? Por que você está valorizando os problemas que se levantam? Por que você está dando força para o seu problema? Por que você tira o olho de mim para ficar olhando para o problema? Vai olhar para o problema, vai olhar para o vento, você vai dar força para ele. Eu sou o centro da sua sustentação, o Senhor estava dizendo. Enquanto os seus olhos estiverem em mim, eu garanto, você não afunda. Aleluia. Eu acredito que enquanto ele estava ali afundando naquele momento de desespero, ele deve ter pensado: não, eu não sou Pedro ainda, eu ainda sou Simão. Eu quero muito ser Pedro, eu tenho uma promessa de Deus que eu vou ser Pedro, mas eu ainda sou Simão. E um pouco mais à frente, Jesus pergunta para os discípulos, quando eles estavam reunidos: quem vocês dizem que eu sou? Aí uns falam, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Isaías. Aí Simão tem uma revelação divina naquele momento e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Na mesma hora Jesus fala para ele: rapaz, Deus te usou agora, hein? Não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o meu Pai que está no céu. Agora preste atenção aqui, ó. Ele recebe uma grande revelação de Deus. Ele é Pedro agora, recebendo uma grande revelação de Deus. Mas horas depois, Jesus começa a falar em outro lugar da necessidade de morrer na cruz. E Simão se levanta e fala: não, Senhor, não morre não. O Senhor não precisa disso não, tem misericórdia de ti. Não vai para lá não, o Senhor não precisa disso. Aí Jesus na mesma hora repreende ele e fala assim: para trás de mim, Satanás. Presta atenção na inconstância aqui, ó, Simão e Pedro. Ele é Pedro recebendo uma grande revelação que Jesus era o Filho de Deus. Aí horas depois, numa outra ocasião, Jesus começa a falar disso. Ele vira Simão, fracassando em seguida, e ainda sendo envergonhado por Jesus na frente de todo mundo. Para trás de mim, Satanás. Numa outra ocasião, você conhece a história, Jesus é preso no jardim de Getsêmani. Os guardas chegam perto para prender Jesus. Na mesma hora, Simão levanta, saca da espada, corta a orelha de um soldado chamado Malco. Eu acredito que ele foi cortar a cabeça, do jeito que ele era. É que ele errou, ele errou. Eu tenho certeza. Ele errou e pegou na orelha do soldado. E Jesus vai, sabe o que ele faz? Ele pega um pedaço da orelha do soldado no chão, e ele vai lá e cola a orelha do soldado, e fala: olha, me perdoa, porque apesar de andar comigo, apesar de fazer a obra comigo, ele ainda não entendeu que eu sou amor. Meu Deus. Ele está andando comigo, ele está fazendo a obra comigo, mas ele ainda não se converteu de verdade. Eu estou tentando trabalhar com ele. Toma sua orelha de volta. Meu Deus do céu. E Jesus aí olha para Simão naquele momento e fala assim: ei, será que você não sabe, Simão, que quem fere com uma espada será ferido? Quem fere com ferro será ferido. Você acha, Simão, que eu não poderia dirigir a palavra ao meu pai agora? Ele mandaria 12 legiões de anjos aqui para me ajudar. Simão tinha momentos que ia bem, mas tinha momentos de fracasso também, assim como eu e assim como você. Ele queria ser Pedro, mas ele não estava conseguindo. Tanto que Jesus chama ele, presta atenção nessa revelação. Todas as vezes que você estiver lendo a palavra de Deus, preste atenção nisso. Jesus vai chamar ele de Simão todas as vezes que ele fracassava. E quando você estiver lendo lá, você presta atenção. E quando ele acerta algo positivo, Jesus chama ele de Pedro. É impressionante isso. Tanto que antes de negar Jesus, Jesus fala para ele 2 vezes: Simão, Simão, antes que o galo cante, meu Deus, 3 vezes tu me negarás. Aí talvez você pergunte assim: mas então, não foi Jesus, Danilo, que mudou o nome de Simão, dele de Simão para Pedro? Por que o próprio Jesus chama ele de Simão ainda? Porque Jesus, na verdade, estava dizendo o seguinte para ele: a minha vontade é aquela. A minha vontade é que você seja Pedro, que você seja forte, mas você não. Ele nos ama pelo que Ele é.
O que Ele é, pastor? Ele é bom, e a misericórdia dEle se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Oh, aleluia. Agora escute isso. O maior fracasso de Simão foi negar Jesus. Ele conseguiu continuar o ministério dele diante de todos os outros fracassos que ele cometeu, mas esse fracasso aqui foi além das forças dele, igreja. E olha que Jesus avisou ele: Simão, Simão, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Mas acontece que Simão, ele não queria, ele não tinha humildade, e ele não queria assumir, aceitar a condição de fraco dele. Ele queria já ser Pedro de cara. Ele queria mostrar para todo mundo que ele era melhor em tudo que ele fazia. Ele não tinha humildade suficiente para reconhecer as fraquezas dele. E ele disse para Jesus: não, Senhor. Então, estava perto dos irmãos. Simão, Simão, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Não, Senhor, eu? Todos podem te negar, eu não. E se necessário for, eu morrerei contigo. Olha o que ele fala. Diante de Jesus e diante dos irmãos ali do ministério: se necessário for, eu morrerei contigo, mas de forma alguma eu te negarei. Ele queria ser Pedro, essa era a vontade dele, mas ele ainda era Simão. Mas Simão não desiste. Jesus foi preso, olha só, e agora Simão fracassou várias vezes, mas apesar de fracassar, Simão não desistiu. Jesus está sendo levado preso agora, e Simão começa a seguir Jesus de longe. Imagina, Jesus está sendo preso, e agora todos os outros, ó, vazou na braquiária, sumiu. Só ele que continuou seguindo Jesus de longe. Ele escondido, e Jesus indo preso assim, sofrendo, carregando a cruz, humilhado, e ele lá escondido atrás das coisas, seguindo Jesus de longe. Talvez estou pregando para alguém aí, ó, que você está seguindo Jesus de longe, porque os seus fracassos fazem isso com você. O seu fracasso não deixa você encarar Jesus de frente, e fica seguindo Jesus de longe. Vem para a igreja, o Senhor está falando. Ele está lá seguindo Jesus de longe. Jesus está andando no pátio do sacerdote Caifás. Por 3 vezes ele é confrontado por pessoas dizendo que ele era um discípulo de Jesus. E as 3 vezes, sabe o que ele faz? Ele nega Jesus. Mas teve uma que foi demais, irmão. Jesus estava passando, preso, e a empregada de Pilatos daquele momento vê ele escondido no lugar e fala: aqui, é um deles. Jesus estava passando nesse momento. Aí não teve jeito, pega, pega. Aí ele se levanta. E Jesus aqui, ó, vem cá, Kleber. Jesus aqui, faz assim. Jesus preso aqui, ó. Aqui, ó, é um deles. E ele se levanta. Jesus olha para ele está vendo Jesus. E a mulher fala: é um deles, ó, tua fala te condena, você fala igualzinho ele. Sabe o que ele fala? Jesus olhando para ele: eu nunca vi esse homem, eu não sei quem é ele. Quantas vezes nós fazemos isso? Diante de uma roda de amigos, na escola, na faculdade, negamos a nossa crença, negamos o nosso Jesus. Deixa Deus falar. A 3ª vez a Bíblia diz que ele começa a praguejar e xingar. Sabe o que Jesus faz naquele momento? Quando ele nega Jesus da cara dele, Jesus não falou nada. Jesus olha para ele e ele fala: eu nunca vi esse homem. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele viu ele a primeira vez? Olhou para ele. Jesus olhou para ele e falou o quê? Você será Pedro, você será forte, eu vou fazer de você uma rocha. Agora, diante do maior fracasso de toda a vida dele, sabe o que Jesus faz? A mesma coisa, olha para ele de novo. Mas agora o olhar é diferente, porque o primeiro olhar foi profético, positivo: vou fazer de você uma rocha. Mas agora ele nega Jesus na cara de Jesus. Jesus continua olhando para ele. O olhar de Jesus ali estava dizendo, sabe o que para ele? Eu queria que você fosse Pedro. Porque o olhar de Jesus fala, meu irmão. O silêncio de Deus fala, como foi ministrado aqui na hora do louvor. Ele apenas olha para ele e estava dizendo: olha, eu falei que você ia me negar. Eu queria que você fosse aquilo lá que eu prometi para você, mas você ainda continua sendo Simão. Agora que você poderia assumir a verdade aqui agora,
e consertar e mudar a tua vida. Não, você continua me negando. Aí Simão sai dali, a Bíblia vai dizer que ele chorou amargamente. Que choro é esse, pastor Danilo? É o choro de um fracassado. É o choro de alguém que tentou dar o seu melhor para Deus, para Jesus, mas não conseguiu. Mas o olhar de Jesus aqui para ele não é um olhar de acusação. Sabe por quê, igreja? Porque diante dos nossos fracassos, o sentimento de Jesus por nós não muda. Jesus não estava acusando ele no olhar, estava olhando com ele ainda com amor, com misericórdia. Porque diante dos nossos fracassos, os sentimentos dele continuam sendo o mesmo. O olhar de Jesus para Simão é o mesmo aqui, ó. Talvez daquele olhar Jesus estivesse dizendo para Simão o mesmo que está dizendo para alguém aqui hoje. Olha, Simão, embora você tenha mudado muito, embora você tenha me negado diante da sua família, embora você tenha me negado diante de alguns amigos seus, eu ainda continuo sendo o mesmo. Eu ainda continuo te amando, eu ainda continuo tendo planos na sua vida. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que apesar de você estar na igreja, talvez você está na igreja frustrado, frustrada, porque você não tem conseguido ser aquilo que Deus esperava que você fosse. Quem sabe eu não estou pregando para uma mãe aqui agora, que você se sente culpada e não conseguir educar os seus próprios filhos. Estou pregando talvez para um líder. Você esteja pensando talvez em abandonar o teu ministério, por causa das pressões da vida. Quem sabe eu estou pregando para um pai que apesar de lutar muito, muito na vida, você não conseguiu dar para a sua família o que você gostaria de dar. Mas o Senhor está usando a minha vida hoje para dizer para você, te acalma. Ele está dizendo, sabe por quê? Porque Pedro também fracassou. Pense nisso, ele fracassou e foi aqui. Ele fracassou e logo em seguida do fracasso dele, cara a cara com Jesus, sabe o que aconteceu? Meu Deus, Jesus foi crucificado logo em seguida. Ele não pôde falar com Jesus, nem pedir perdão. Olha, me desculpa, eu estava sob uma pressão, eu não consegui, o Senhor me perdoa. Nem isso ele conseguiu. Meu Deus, ele nega Jesus e Jesus em seguida vai preso. Ele vai crucificado e morre. Mas isso foi numa sexta-feira. Meu Deus. Porque no domingo pela manhã, a Bíblia diz que a morte não pôde vencer o autor da vida. Jesus está vivo, igreja. Ele ressuscitou. Ele ressuscita. E de madrugada as mulheres vão até o sepulcro. Olha aqui o sepulcro, coisa linda. Olha isso aqui. Você que não viu a mesa, depois você sai de trás, vem aqui ver, viu? Olha o capricho. Nós estamos na semana de Páscoa. Já vai entrando no clima aí, ó. De madrugada ele ressuscita. Agora de madrugada as mulheres vão até o sepulcro. E quando chega lá, elas veem um jovem sentado com uma roupa branca, um anjo. E o anjo pergunta para elas: vocês vieram atrás de Jesus? O Nazareno? O que foi crucificado? Aí o anjo mesmo responde: ele já não está mais aqui, já ressuscitou. Meu Deus do céu, já ressuscitou. Oh, aleluia! Agora diga com muita fé assim, ó: se Jesus ressuscitou, a esperança para Simão pedir perdão, sim ou não? Fala: se Jesus ressuscitou, a esperança para mim. Olha a oportunidade que você está tendo hoje, ele está vivo. Você pode sim, Simão, pedir perdão e começar uma nova história. Você pode refazer sua aliança com ele nessa noite. E o anjo disse para elas: agora é o seguinte, ó, já ressuscitou, vai, avisa os discípulos e também a Pedro, que vai até o mar da Galileia, porque Jesus vai até lá encontrar com eles. Olha o recado do anjo. Repare que aqui tem uma separação, pega essa revelação. Tem uma separação na fala do anjo. Pedro não era um discípulo de Jesus, sim ou não? E por que o anjo está dizendo avisa os discípulos e também a Pedro? O que ele está fazendo essa separação? Será que Jesus não considerava mais Simão como discípulo agora, porque negou ele? É claro que considerava. A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis, independente dos nossos fracassos. O dom que Deus dá, Ele não pega de volta.
Quem está entendendo? O anjo faz uma separação na fala ali, ó. Por quê? Porque talvez, penso eu, tá? Penso eu, que talvez o próprio Simão nos considerasse mais digno de ser chamado de discípulo, porque ele negou o mestre. Porque os nossos fracassos fazem isso com a gente. É assim ou não é? Os seus fracassos, por exemplo, faz você desistir dos seus sonhos. O seu fracasso, muitas vezes, faz você desistir dos seus projetos, daquilo que Deus colocou no teu coração. Faz desistir das promessas que Ele te fez. O seu fracasso, muitas vezes, faz você pensar até que Jesus desistiu de você. Talvez seja até porque os próprios irmãos de ministério, não é? Os outros discípulos agora, já não considerassem mais Simão como discípulo. Talvez ficasse agora acusando Simão, dizendo: logo você, Simão, que era o nosso líder, negou Jesus. Você não é mais digno de ser um discípulo, não é? Talvez os outros ficassem assim. Logo você que teve a revelação que ele era o Filho de Deus. Logo você que andou sobre as águas, é? Você negou Jesus, Simão. Redobra a tua atenção aqui. Eu posso ver algo totalmente diferente aqui. Olhando com um olhar de amor de Deus, de Jesus, o anjo aqui, na verdade, acredito que ele estava mostrando uma preocupação especial de Jesus com Simão, o fracassado. Jesus sabia que Simão naquele momento estava precisando daquele momento de uma atenção especial, porque ele havia fracassado, ele estava sem força para voltar. Jesus, olha o tamanho do amor de Jesus. Jesus está cumprindo o plano de Deus na cruz do Calvário e já está preocupado com Pedro. Quem está entendendo? Ele mal ressuscita, meu Deus. Ele acaba de ressuscitar e as primeiras coisas que ele faz é mandar avisar Simão que ele quer encontrar com ele. Primeiro recado de Jesus, olha aqui, ele ressuscita, ele mal ressuscita e já fala: diga aos discípulos e a Pedro e até a Galiléia que eu preciso encontrar com eles. Eu preciso restaurar a vida desse homem. A restauração de Simão aconteceu por causa de duas atitudes, igreja. Primeiro, Simão ficou no meio dos discípulos. Grave isso. A restauração de vida dele, seja a área que for, só aconteceu porque ele ficou no meio dos discípulos. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Os seus fracassos não devem tirar você do meio do povo de Deus, jamais. Vou repetir, os seus fracassos não devem tirar você do meio do povo de Deus. A única forma de você ser restaurado é na presença de Deus. E se você quer mudança de vida, você deve se esforçar o máximo que você puder, para que você esteja em todos os cultos. Pastor, por quê? Porque o fato de você estar em todos os cultos vai mostrar para Deus, em primeiro lugar, que você realmente quer mudança de vida. Porque o fato de você estar em todos os cultos também mostra para nós, pastores, que vale a pena gastar o joelho por você, ficar acordado de madrugada, orando e intercedendo pela tua vida. Você estar em todos os cultos faz com que você seja lembrado pelos irmãos da igreja. Você sabia que muitos são esquecidos até dentro da igreja? As pessoas são esquecidas hoje. Mas não é porque os irmãos é ruim, não. Não é não, sabe por quê? É porque a pessoa só aparece de vez em quando. Porque quando a pessoa é firme, constante, ela falta um dia, quando ela chega no outro, é 15, 20 irmãos perguntando: onde você estava que você não veio no culto? É assim ou não é? Ah, aqui eu tenho certeza que é. Se você falar que não é porque você está faltando. A pessoa tem mais compromisso fora da igreja do que com Deus, que mudou a história dela, que restaurou a vida dela. Não dá para entender, não. Jesus muda minha vida, restaura meu casamento, mas agora eu tenho mais compromisso fora da igreja do que com ele. Pedro fracassou, mas ele continuou no meio do povo de Deus, diferente de Judas. Olha o que eu estou querendo dizer para você. Diferente de Judas, porque também negou Jesus. Ele traiu Jesus. Negar e trair é a mesma coisa, sim ou não? E a Bíblia diz que Judas, o que aconteceu com ele? Ele se lançou num abismo e se arrebentou lá embaixo. Diferente do que pregam por aí, viu? Judas não se enforcou, tá? Conheça a Bíblia. A Bíblia diz que ele pega uma corda e saiu para se enforcar, mas lançou-se num abismo e se arrebentou lá embaixo. Ele teve esse fim. E sabe por que ele teve esse fim? Porque saiu do meio dos irmãos.
porque se isolou. Tem gente que ao invés de permanecer com os irmãos, começa a se isolar, porque não tem humildade de reconhecer o erro, e vai ficando sozinho, assim como Judas ficou. Daqui a pouco o inimigo laça e ceifa. Quem está entendendo? Judas não resistiu ao fracasso e tirou a própria vida. Já Simão, que era um fracassado da cabeça aos pés, porque permaneceu no meio dos irmãos, teve a vida restaurada, o ministério restaurado, e ainda foi levantado como um dos principais fundadores da igreja primitiva. Oh, aleluia! Deus poderoso! Ah, Jesus amado! Escuta aqui, você que fracassou, e você sabe que é com você que Deus está falando. Permaneça no meio do povo de Deus. Jesus ressuscitou, e mais cedo ou mais tarde Ele vai te restaurar. Não, você não entendeu? Jesus está vivo, Ele ressuscitou, e mais cedo ou mais tarde Ele vai mudar a sua história. Ele vai te levantar, Ele vai salvar a tua família, Ele vai restaurar a sua área sentimental, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. Segunda atitude que restaurou a vida de Pedro: primeiro, porque ele ficou no meio do povo de Deus. Segundo, por quê? Porque obedeceu a direção de Jesus. Jesus falou: diga aos discípulos e a Pedro ir até o mar da Galileia, e ele foi. Sabe por que as pessoas não mudam de vida às vezes? Porque elas têm dificuldade em obedecer a palavra de Jesus. Vou mudar a vida dele, diga para ele: ó, vai ao mar da Galileia e me espera. Às vezes Deus fala para uma pessoa no culto: sai daqui hoje, renuncia aquilo, abre mão daquilo lá, para com isso, começa a fazer aquilo outro. Mas a pessoa não obedece, a vida não muda. Simão obedeceu e foi para Galileia. Simão era cheio de defeito, mas algo que ele tinha de bom: ele valorizava a palavra de Deus. Numa certa ocasião, Jesus estava pregando uma palavra muito dura para os discípulos, e 70 foi embora. Aí ele olha para os 12 ali, ó: vocês estão querendo ir também? Já tiver mais alguém para ir, pode ir junto. Pedro, que sempre errou, ele levanta e fala: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então assim, ele tinha todos os defeitos, mas uma coisa que ele tinha: ele valorizava a palavra de Deus. Tem muita gente por aí, meu irmão, que apesar de estar fora da igreja, eu posso falar isso com autoridade, porque eu atendo pessoas de dentro e de fora da igreja, pessoas afastadas, que não faz mais de ano que não entra na igreja. Escuta o que eu vou te falar: tem muita gente aí fora que valoriza mais a palavra de Deus do que muitos que estão dentro da igreja. É verdade, é difícil de ouvir isso, mas é verdade. Tem gente que não valoriza nem a importância da Santa Ceia. Tem gente que não está nem aí para isso aqui, ó. Santa Ceia, hoje não era para ter gente em pé lá atrás, ó. Está entendendo? Quando é um culto temático, um culto de bênção, de vitória, a igreja está lotada. Santa Ceia, compromisso, ó, os 70, fica só os 12. Só quem é discípulo participa disso aqui, ó. Você está entendendo? Tem gente que não valoriza nem a importância disso aqui, ó. Está com o coração sujo, cheio de mágoa, rancorosa, e tem coragem de pegar e tomar do suco aqui, que simboliza o sangue de Cristo, e comer do pão como se estivesse tomando. Ah, meu Deus, deixa eu ficar quieto. Que palhaçada é essa, gente? Vamos falar a verdade. Pessoas que conhecem a palavra, sabe que não está apto e vai lá e toma. Sabe o que é isso? Não crê nem na palavra que prega. Porque está escrito ali: aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação, vai ser réu, culpado do corpo e do sangue de Jesus. Sabe, você pode ter muitos defeitos na sua vida, mas se você valorizar a palavra de Deus, pode ter certeza, a tua vida vai mudar, o teu casamento vai mudar, a tua família vai ser restaurada. Valorize a palavra de Deus. Oh, aleluia. Deixa eu correr aqui, ó, 5 minutinhos eu finalizo. O anjo disse: diga aos discípulos e a Pedro que vá até o mar da Galileia. Mas chegando lá na Galileia, sabe o que eles fizeram? Você prestou atenção no texto que eu li aqui? Eles voltaram a pescar, gente. Voltaram a fazer o que fazia antes. Simão tinha abandonado a pesca, deixou tudo para seguir Jesus. Ele chega na Galileia, agora ele volta a pescar. E a Bíblia diz que eles não pescaram nada novamente. Nada apanharam, lembra?
Você lembra da primeira pesca, que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada também? Agora, depois de 3 anos se passaram, eles voltam a fazer aquilo que fazia antes, praticar aquilo que já havia abandonado, e eles continuam sem resultado. Entenda o que eu vou te falar aqui, ó. Se Deus um dia te levou a abandonar algo para seguir Ele, não tente pegar isso de volta, porque você vai fracassar. Você vai continuar sem ter resultado. E eu penso aqui que o atraso de Jesus foi proposital, para ver a perseverança deles. Porque às vezes é assim, igreja. Jesus promete, vai lá no Mar da Galileia e me espera. Ó, vou abrir uma porta para você, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Jesus libera uma palavra, mas basta Jesus dar uma atrasadinha, a pessoa quer voltar a fazer o que fazia antes. Começa a demorar muito, e Pedro, mas ele falou que ia vir, cadê ele? Não está aqui, não chegou ainda. Aí Pedro fala do nada no texto, ó, está demorando demais, vou pescar. Ó, está demorando muito essa promessa, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Quem está entendendo? Simão quer ser Pedro lá atrás, ele abandona a pesca, mas diante do fracasso agora, ele volta para a pesca. Detalhe, não pegou nada de novo. Já viu alguém voltar atrás e ter resultado? Tem gente que quer ser discípulo de Jesus, abandona a vida velha, mas diante da primeira dificuldade, fracassa e volta a fazer aquilo que fazia antes. Isso quando não vem para a presença de Deus e continua agindo dentro da igreja como se estivesse no mundo, que é o pior. Jesus diz, a palavra diz, aquele que é sujo se suje mais, aquele que é limpo se limpe mais. Agora presta atenção, apesar do fracasso e ter voltado para a pesca, Simão, ele estava no lugar certo. Apesar do fracasso, ele estava onde Jesus queria ele. Jesus falou, vai até o Mar da Galileia. Fracassou, voltou atrás, sim, mas estava no lugar certo. E a Bíblia diz que Jesus, eles estão lá na praia, e Jesus chega pela manhã, ele dá um grito de longe, ei amigos! Aí eles olham lá para a praia, 200 côvados mais ou menos, e eles olham para a praia, não sabe que é Jesus que está falando com eles, e Jesus fala, tem alguma coisa para comer aí? E aí eles têm que responder, né? Fala, não tem nada, não pegamos nada. Claro, já viu alguém voltar atrás e ter resultado? E Jesus fala assim para ele, então joga a rede, lança a rede à direita do barco. Um olha para o outro e fala, esse cara é louco? O mar embaixo do barco é o mesmo, qual que é a diferença? Eu jogar aqui, jogar para lá. Mas já que ele está falando, né? Vamos jogar. Para quem já está até com a mão machucada e não tem resultado. E quando eles jogam, a rede trava de tanto peixe. Sabe o que eu quero dizer para você? Não basta você estar no lugar certo. O resultado só vai aparecer quando você começar a obedecer a direção de Jesus. João, que era o mais espiritual naquele momento, é peixe mesmo, a água começa a mexer, eles mexem na rede e os peixes começam a pular. E João, que era o mais espiritual, quando ele vê aquilo, ele entendeu e disse, Pedro, é Jesus, Pedro. Imagina o coração de Simão, não conseguiu nem pedir perdão para ele, negou ele cara a cara, como assim Jesus? Ele fala, Pedro, como que você sabe que é Jesus, ô João? Pô, meu querido, porque onde tem milagre tem Jesus. Será que você não entende, Pedro, que só Jesus sabe qual é a direção certa, de onde está aquilo que a gente procura e não acha, rapaz? É Jesus que está chamando a gente. Ele não falou, ele atrasou propositalmente, mas ele chegou. Ele não prometeu que ia chegar, ele não prometeu que ia voltar. Ei, Jesus vai voltar, irmão. Meu Deus. Aí cai a ficha, é verdade, porque nós que decidimos pescar. Ele falou que ia encontrar com a gente lá na praia. Pedro na mesma hora pula na água, e eu acho que ele não pulou de vergonha não, ele pulou porque o coração dele estava saltando de vontade de reencontrar com Jesus e pedir perdão. Apesar de ele estar nu naquele momento, sem roupa, ele pula, mas ele estava com pressa para pedir perdão para Jesus. Ele queria uma oportunidade para recomeçar uma nova vida, ou quem sabe até retomar o ministério dele, gente. Oh, aleluia! E quando Pedro e os discípulos chegam na praia, Jesus já tinha preparado uma refeição. Você crê que tem um banquete preparado para você hoje?
Você já está até desfrutando dele. E eles chegam lá na praia, e lá vai dizer assim, o texto vai dizer que tinha peixe. Olha, Jesus é chique, irmão. Peixe na brasa e pão para eles comerem. Estava tudo preparado. E Jesus diz para ele, agora senta aí, vamos conversar. Jesus prepara o ambiente, então coloca Simão sentado junto com todos os outros discípulos. Sabe por quê? Porque talvez agora os irmãos de ministério estavam apontando o dedo para ele, porque ele fracassou, e dizendo que ele não era mais digno de ser um discípulo de Jesus. Vem cá, Kleber. Jesus fala, senta aqui. Reúne os discípulos, senta senta aqui os outros 10, né? Porque Judas já tinha batido as botas. Desculpa, Dani. Jesus reúne eles, dá o pão, dá o peixe. Comeram? Agora senta aí. Quero ver quem é que vai apontar o dedo para você, rapaz. Quem te chamou fui eu, quem te escolheu fui eu. E Jesus faz uma pergunta para ele assim, ó. Simão, a mesma frase do primeiro encontro, hein? Filho de Jonas, tu me amas? Na mesma hora Jesus faz assim, deixa eu ver se alguém vai apontar o dedo para ele agora. Aí ele fala, ele ligou quantas vezes? 3 vezes. Aí ele fala, Senhor, tu sabes que te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ninguém vai apontar o dedo? Aí ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Presta atenção. Jesus está zerando tudo. Está fazendo tudo novo de novo na vida dele. E é isso que ele quer fazer com você aqui. E a terceira vez ele fala, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Tu sabes tudo, o Senhor sabe o tamanho do meu amor. E Jesus fala para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele, na frente dos irmãos que estavam apontando ele? Volta para o ministério hoje, rapaz. Oh, aleluia. E Jesus talvez olhou para os 12 ali, falando, está vendo só? Vocês ficam acusando ele, ó. Vocês sabem que ele se acovardou diante de mim, sim. Ele me negou 3 vezes, mas agora ele confessou 3 vezes que me ama. E eu estou levantando ele de volta hoje para o meu ministério. Sabe por quê? Hoje ele vai voltar a apacentar as minhas ovelhas. Porque eu, bom pastor, estou chamando ele de volta. Ah, meu Deus. Sabe o que é isso, igreja? Isso é a graça de Deus. Sabe o que é a graça de Deus? Favor imerecido. É a capacidade que Deus tem de nos perdoar, quando na verdade nós não merecemos o perdão. É a capacidade que Deus tem de olhar para mim e para você e achar que a gente serve para alguma coisa, quando na verdade a gente não serve. É Ele que nos capacita. A graça de Deus. Observe que Jesus aqui, ó, meu Deus do céu, ele repete a mesma expressão de quando ele encontrou Simão há 3 anos atrás. Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Pedro. E agora, depois de tantos anos, Jesus repete a mesma expressão. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Repara que na primeira vez que Simão se converteu, teve uma pesca maravilhosa, sim ou não? Agora a segunda conversão, tem outra pesca maravilhosa. As coisas estão se repetindo, diga glória a Deus. E sabe por que as coisas estão se repetindo? Porque Jesus está fazendo tudo novo de novo. Jesus está dizendo para ele aqui, ei Simão, vamos esquecer o passado. Ele diz, Simão, filho de Jonas, ó, Simão, eu te conheço, filho de Jonas, eu sei de que família você é. Jesus usa, tenta entender isso aqui, pelo amor de Deus, ó. Jesus usa a mesma expressão e faz o mesmo tipo de milagre. Por quê? Porque na verdade Jesus está dizendo aqui o seguinte: daqui para trás, esquece tudo que aconteceu, Simão. Daqui para trás você esquece tudo que aconteceu, porque eu continuo tendo planos para você, Simão. Eu continuo tendo projetos para você. Vai apacentar as minhas ovelhas, vai cuidar das minhas almas. Naquele momento Simão se torna uma rocha. A palavra diz que, olha só, a palavra de Jesus transformou Simão em Pedro lá no mar da Galileia. Essa palavra aqui hoje, da Vila Virgínia, transforma você, Simão, em Pedro.
Ele está trazendo um renovo sobre a tua vida nessa noite. Sabe aquele homem indeciso, inconstante? Aquele homem indeciso, inconstante morreu agora. Agora sim, depois de ter zerado os 3 vezes negando, e agora confessando que amava Jesus, agora ele se tornou uma rocha. E ele está subindo para o templo agora, para orar na porta do templo. Tem um homem que há 40 anos era coxo, pede uma esmola para ele. Naquele momento ele olha e fala: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus do Nazareno, levanta e anda. E aquele homem na mesma hora levanta e é curado. Ele agora é uma rocha. Aí ele entra para o templo, sabe o que acontece? Começa a pregar, 3.000 almas se convertem a Jesus. Vai passando, a sombra dele começa a curar os enfermos agora. Só que tem um porém, Pedro começa a correr risco de morrer como Tiago, que morreu à espada. E eles falam para Pedro o seguinte, as pessoas que prenderam ele: nós vamos te soltar, mas você não pregue mais esse Jesus aqui. Nesse momento, eu acho que os outros discípulos vão ligar lá, quer ver? Vai negar de novo. Agora vai negar de novo. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Mais vale obedecer a Deus do que a homens. Vou continuar pregando sim. Essa palavra te cura hoje aqui. Não só na tua alma, mas cura o teu corpo físico também. Essa palavra te cura. Pedro responde dessa vez: mais vale obedecer a Deus do que a homens. E ele continua pregando, sabe por quê? Porque agora ele se tornou uma rocha. Essa palavra hoje aqui, ó, ela te cura. E sabe por quê? Porque o seu fracasso não é maior do que o seu Deus. Talvez Deus trouxe alguém aqui para ouvir isso hoje. As suas fraquezas não é maior do que o teu chamado. Levanta a tua cabeça. O meu chamado, as minhas promessas estão de pé na sua vida. Você crê que Jesus está aqui hoje? Aquele que um dia olhou para você e falou: eu te conheço, eu conheço a tua família. Ele está dizendo para você hoje: eu faço tudo novo de novo. Esta noite, Simão, eu transformo você em Pedro. Eu faço de você essa noite, a partir dessa Santa Ceia, uma rocha forte. E você não tem o direito de desistir, nem de voltar atrás. Sabe por quê? Porque o Senhor está curando a sua alma hoje. A obra de Deus continua na sua vida. O Senhor está dizendo para alguém aqui hoje: não importa quem você é, não importa o que você fez. Eu conheço o teu coração. Eu sei que todas as vezes que você caiu, foi tentando acertar. Por isso que hoje eu apago o teu passado, porque eu não desisto de você. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero cantar esse louvor. A equipe de louvor vai fazer essa canção, vai ser a sua oração. É o teu momento. Jesus está apagando o teu passado. Até que os irmãos organizem a Santa Ceia, nós vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Agora fecha os teus olhos, pode apagar as luzes, coloca a mão no seu coração e faça dessa canção a tua oração. Porque Jesus está te renovando nessa noite. Ele está fazendo tudo novo de novo. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade agora, Pai. Começa a tocar no decorrer desse louvor. Começa a tocar no coração dos teus filhos de uma forma especial, Pai. O Senhor sabe que todas as vezes que nós fracassamos, que nós pecamos, erramos, é tentando acertar, Senhor. Faça de nós, homens e mulheres de Deus, melhores a cada dia, ó Deus, em nome de Jesus. Não importa quem você é, olha aí, Jesus. não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu,